Agora 13h27, vamos lá, Flávio Moisés, e aí, como é que tá o combustível ou os combustíveis aqui em Nova Russas em relação a preços? Zé Luiz, vamos falar sobre a gasolina e o diesel. Eu havia feito um levantamento no último dia 21 do 6, e o preço da gasolina estava variando, a gasolina comum, entre R$ 8,13 e também R$ 8,15, ficando na média aqui em Nova Russas no preço de R$ 8,14. Já o diesel estava variando também entre R$ 8,45, R$ 8,44, R$ 8,49. Havia essa variação também no diesel aqui em Nova Russas no último dia 21 de junho. Já hoje eu estive também pesquisando em relação ao preço. A gasolina comum baixou para R$ 7,47 em alguns postos. Aqueles postos que estavam com R$ 8,13 baixaram para R$ 7,47. Já os que estavam no preço de R$ 8,15 baixaram para R$ 7,49. Então houve essa variação também no preço da gasolina comum entre R$ 7,47 e R$ 7,49. Então ficando na média do preço aqui em Nova Russas em R$ 7,48. O diesel não baixou, o diesel permaneceu no seu mesmo valor. Em relação à da gasolina, a gasolina baixou 8,1%, 66 centavos, mais precisamente aqui em Nova Russas. Essa baixa, nessa redução no preço da gasolina foi devido à lei, né, do Poder Executivo de 192, Lei 192 de 2022, que fala da incidência por uma única vez do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, sobre combustíveis, que seria em relação com base em alíquota fixa por volume comercializado. Então, houve essa baixa. Já para o diesel, exclusivamente para o diesel, a base do cálculo da alíquota, né, seria devido à média móvel dos preços médios praticados a consumidor final nos últimos 6 meses anteriores à sua fixação. Então, por isso que ele não baixou o seu preço, o diesel aqui em Nova Russas e também em outros locais. Na capital mesmo, em Fortaleza, não houve a redução do diesel antes de hoje, né? Porque hoje foi anunciado que a governadora Isolda Sela irá aderir a outra lei, né? A lei de número 194 de 2022, que já há a redução no ICMS. Tudo bem, então essa redução no preço da gasolina em todo o estado do Ceará se dá ao fato do governo federal ter zerado os tributos federais em cima do produto, é isso? É isso. Falando aí. de uma forma mais clara, lei 192. A outra, que é a 194, que é exatamente a estipulação da alíquota entre 17% e 18%, ainda não está em vigor aqui no estado do Ceará. O que quer dizer que quando ela vigorar, a governadora já anunciou, vai reduzir tanto o preço do óleo diesel como principalmente o da gasolina. A gasolina deve cair ainda mais. Isso, a gasolina vai cair, tem um desconto médio de 79 centavos, de acordo com os cálculos do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Ceará, o Sindipostos CE. A gasolina então deve ter um desconto médio de 79 centavos, mas pode também variar entre 60 centavos até mesmo 90 centavos. Em Fortaleza mesmo, a gasolina custaria abaixo dos R$6. Então, ainda vai haver essa redução ainda na gasolina, no preço da gasolina aqui no Ceará. Muito bem, olha, sei que mais 3 estados anunciaram que vão aplicar a nova lei do ICMS. O governo do Maranhão, por exemplo, que anunciou que vai reduzir o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que é o ICMS, sobre os combustíveis. Essa redução será em torno de 21,30% no novo preço médio para a gasolina, para efeito do cálculo do ICMS a ser pago pelas refinarias e distribuidoras. O anúncio foi feito por meio das redes sociais do governador, onde Brandão ressaltou, abro aspas, com isso é para haver uma redução dos preços nas bombas de 38 centavos para a gasolina, 12 para o diesel e 2,50 para o gás de cozinha. O PROCON e cada um de nós devemos e podemos acompanhar a redução desses preços. Um outro estado que já anunciou
a redução do ICMS é o Pará. O governo do Pará também anunciou pelas redes sociais que baixou para 17% o percentual do ICMS. A medida ainda deve ser publicada no Diário Oficial do Estado. O Estado foi mais um a ceder à pressão do presidente Jair Bolsonaro para baixar o preço da gasolina. E agora, aqui o Ceará. Nós temos as mais variadas manchetes, especialmente as dos principais veículos de mídia aqui do Ceará, Diário do Nordeste, O Povo, O Estado e tantos outros aí dão em suas manchetes como sendo um feito assim da governadora Isolda Sela, a mãe dos cearenses, como sendo algo que ela está fazendo para diminuir as dificuldades impostas pelos altos preços dos combustíveis, nós sabemos acarretam no aumento de todos os outros produtos, inclusive aqueles que formam a cesta básica, porque tudo que chega às nossas casas é transportado por duas rodas, tá? Então, se aumentar óleo diesel, se aumentar a gasolina, o resto vai junto. É o chamado efeito dominó. Mas eu encontrei uma manchete que realmente corresponde aos fatos, ao que realmente aconteceu. Diz assim: após pressão, Isolda Sela, PDT, recua e diz que reduzirá ICMS no Ceará. A medida faz parte de uma pressão paralela feita pelo presidente Jair Bolsonaro sobre os governadores dos estados. Anteriormente, Isolda já havia se posicionado contra a redução do imposto e resistido ao corte, alegando perdas na arrecadação para investimentos em áreas importantes durante seu governo na sucessão de Camilo Santana, PT. O Ceará vinha adiando a redução do imposto em meio ao questionamento judicial da medida. Com novo valor, preços cobrados ao consumidor final devem reduzir. Abro aspas. Em reunião com o PGE e Cefaz, determinei a aplicação da lei sobre ICMS dos combustíveis no Ceará. Fecho aspas para a governadora. A Secretaria da Fazenda do Ceará, a secretária, aliás, da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaiba, afirmou que o Estado já fizera redução das bases de cálculo dos combustíveis desde 1º de julho, conforme a Lei Complementar 192 e a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, STF. No entanto, ainda segundo a titular da pasta estadual, o Ceará entrou com ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI, contra a Lei Complementar 194. O Estado estava avaliando o assunto conforme decisão da Corte. Só corrigir aqui o nome da secretária, Fernanda Pacobaiba, tá? Fernanda Pacobaiba. Nunca tinha ouvido falar neste nome. Nunca, para mim é novidade. Mas está aí a Isolda, assim como outros governadores, mas especialmente esses do Nordeste, todos esquerdistas de carteirinha, os principais responsáveis pela crise econômica aqui no Brasil, com o fecha-tudo que eles praticaram e com os altos impostos cobrados do seu povo, estavam resistindo à aplicabilidade da lei. Porque o que ela alega aqui, que o Estado estava avaliando o assunto conforme decisão da Corte, não tem nada a ver. E a verdade é que ela sabia e sabe que em não praticar a alíquota do ICMS em no máximo 18% sobre os combustíveis e a energia elétrica, ela estaria, como todos os outros que estão cedendo e aplicando a mesma lei de uma forma quase que coordenada, em crime de responsabilidade, ou seja, improbidade administrativa, o que poderia acarretar em consequências para a sua vida política seríssimas, inclusive uma eventual inelegibilidade.
Então, a mamãe dos cearenses, assim como os outros, não tiveram e nem têm neste momento uma outra opção a não ser ceder, a não ser aplicar a nova alíquota do ICMS. Porque se não há nenhuma liminar concedida a estados para que assim eles continuem a praticar as alíquotas anteriores, e se não tem nenhuma decisão da justiça ainda sobre o assunto, embora eles tenham entrado com essa ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, a lei está valendo e ela tem que ser obedecida. Vocês entenderam agora? Então é importante a informação e é necessário que nós acompanhemos muito de perto aqueles que nós elegemos, sob pena de realmente sermos escravizados, tanto no nosso bolso, porque a gente vai ter que trabalhar mais e mais para pagar a cada dia que se passa pesados impostos, como no nosso direito de ir e vir, de expressão e etc. Porque não se engane, todas as nossas liberdades estão ameaçadas. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. É por isso que é necessário que haja vigilância, como o patrono da pátria nos Estados Unidos, e que também foi seu primeiro presidente, Thomas Jefferson, disse: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Não podemos, não convém, tampouco devemos andar bajulando político, ou então elegendo alguns como de estimação. O que nós temos que fazer é um acompanhamento muito de perto, é ser vigilantes e cobrar deles, que são nossos funcionários, são pagos por nós, que realmente trabalhem em favor da coletividade, da sociedade brasileira. Beleza, Isolda? Não queria, mas foi o jeito, né? Não teve outro jeito. Então a gente precisa reconhecer quem de fato tem empreendido todos os esforços para evitar que o povo padeça na miséria, zerando impostos, propondo leis para reduzir impostos. Chama-se presidente Jair Bolsonaro. Quer alguns queiram, aceitem ou não, mas estes são os fatos e eles precisam ser expostos.